Louvado seja o Senhor, poderoso e eterno Deus. Nessa hora estamos na presença do Senhor e é um momento maravilhoso de estarmos na casa do nosso Pai. Você também está na casa do seu Pai, porque muitas vezes a gente entende que a igreja é um lugar místico. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em nossos corações. Isso não menospreza o templo, porque o templo é casa de oração. Estamos aguardando o momento exato. A palavra de Deus diz que tudo tem o tempo certo, determinado, debaixo dos céus. E nós estamos aguardando esse grande dia. Mas haverá um dia ainda mais glorioso. É um dia em que nós vamos estar com o nosso Deus lá nos céus. Aqui é passageiro. Tudo aqui se passa. A vida, ela é como um sopro, como uma fumaça. E nós sabemos que tudo aqui tem um fim. Mas enquanto estivermos aqui sendo conduzidos pela mão do Senhor, estaremos pregando e anunciando a sua mensagem até que Ele venha. E eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos fazer também uma ponte. Vai ser uma ponte entre a última ministração em que nós lemos na semana passada sobre o profeta Jonas. E nós vamos fazer uma ponte com o mesmo assunto, na mesma temática, só que em uma abordagem vista pelo nosso Mestre Jesus. Então, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 12. E nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras. Na tradução em que eu estou utilizando nesse momento, diz assim, a partir do versículo 38. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus, ele está retratando essa sua mensagem para 2 públicos em específico. O versículo 38 informa quem é esse público, que diz assim: então alguns escribas e fariseus disseram a Jesus. Eles estavam interrogando. Eles pediram a Jesus um milagre dos céus. E aí Jesus ele se refere com uma resposta a esses 2 grupos de pessoas. Mas quem são esses 2 grupos? Quem eram os escribas? Os escribas eram os copistas, os homens responsáveis por fazerem à mão as cópias dos livros antigos, especialmente o livro do Antigo Testamento.
De tanto lerem e copiarem, eles acabavam memorizando muitas porções e conhecimento de todo o rolo. Então, os escribas, eles eram copistas, eles escreviam. E de tanto escreverem aqueles relatos, eles acabavam decorando. Resumidamente, os escribas eram pessoas que conheciam a letra. Eram pessoas que tinham conhecimento do que estava. Eles haviam passado por muitas vezes naquele tema. Havia lido muitas vezes, escrito, terminou decorando. E quem eram os fariseus? Os fariseus era uma das escolas mais importantes judaica. Eles eram conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei escrita, mas também da tradição oral. Então, eram pessoas que Cristo, ele muitas vezes dizia que eles eram hipócritas. Porque eram pessoas que eles levavam a letra, eles conheciam a lei mosaica, e eles eram muito rígidos. Eram pessoas muito severos em relação ao que estava escrito. Então, e aí os escribas e os fariseus ouviram muitos ensinamentos a respeito de Cristo. Olha que interessante. Se você acompanhar todo o relato bíblico, e principalmente até esse ponto, esses dois grupos de pessoas, e assim como outros também, eles conheciam os feitos de Cristo. Eles sabiam quem era Jesus, eles vinham acompanhando os passos de Jesus. Então, eles ouviram os ensinamentos e eles também viram os milagres. Só que tinha um grande problema em esses dois grupos. Eles eram grupos perversos, de pessoas perversas e persistentes. É incrível a gente pensar que pessoas que conhecem a letra, que conhecem o escrito e até mesmo conhecem de cor a palavra, a lei, assim como esses dois grupos, muitas vezes são pessoas persistentes e pessoas perversas. E no nosso cotidiano existem pessoas assim. Existem pessoas como os fariseus e os escribas, que conhecem a lei, muitas vezes para não aplicar aquele ensino propriamente dito em suas vidas, mas para ficar procurando palavras fora do contexto, para ficar rebatendo. E principalmente com esse próprio grupo, eles rebatiam a Cristo, eles queriam rebater Cristo, eles não aceitavam Jesus. O Messias havia chegado e estava entre eles. Ora, João Batista havia dito isso. Ele falava assim, olha, preparou o caminho para a chegada, e lá em João capítulo 1, 29, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eles conheciam, havia sido anunciado que o Messias estava ali, e que já estava entre eles. E esse grupo de pessoas estavam presentes, eles estavam visualizando Jesus. Eles estavam acompanhando os passos de Jesus, mas eles eram hipócritas. Eram pessoas que viam os exemplos, que viam os milagres, mas eles não estavam dando a mínima para o que Jesus estava anunciando. E o Mestre, Jesus Cristo, ele dá duas orientações. Ele faz duas comparações. Primeiramente, ele usa uma ilustração do profeta Jonas. Nós lemos na semana passada o livro de Jonas completo, e se você quiser acompanhar a última ministração, você pode ter ciência do que nós lemos e do que também nós trouxemos como orientação. E Cristo usa um exemplo, ele usa uma ilustração, e aí a gente percebe que Cristo, da mesma forma como que Jonas passou no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, Cristo, ele também passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E Cristo estava falou assim, olha, para uma geração má e uma geração adúltera,
o sinal que eu vos dou é o sinal de Jonas. É justamente o sinal em que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então Cristo estava ainda assim anunciando a sua morte. Até o momento ele não havia morrido ainda. Ele estava ainda trazendo a orientação. A evidência mais eloquente de que Jesus era o Messias não eram os milagres espetaculares. Incrivelmente, no mundo existem pessoas que querem ver milagres. Existem pessoas que querem conhecer Cristo, mas através dos milagres e através das bênçãos. E eu quero dizer aqui a você, eu quero chamar a atenção a você. Na nossa geração existem pessoas iguaizinhas. Pessoas que querem ver o quê? Milagres. Pessoas que muitas vezes não estão interessados em chegar a Jesus e conhecê-lo de quem ele é. Conhecer qual é a proposta de Jesus. E ali, interessante é que esses homens eram uma geração de pessoas incrédulas e de pessoas perversas. Então, pessoas menos iluminadas obedeceram a uma pregação menos iluminada. Que interessante. Quando você estuda o relato do profeta Jonas, você percebe que aquela geração que estava condenada, porque a palavra que Deus pediu para que o profeta entregasse ao povo era: Nínive será destruída e preparem-se. E aí, aquele povo ouviu a voz do profeta, se arrependeu, o povo todo se humilhou, o rei se humilhou, e toda a cidade, ela entrou em comoção, reconhecendo o seu pecado. E incrivelmente, como aquele povo, um povo que era menos iluminado. Por que menos iluminado? Em comparado com os judeus, que se achavam pessoas iluminadas. Nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos o oráculo de Deus, porque eles haviam recebido a arca da aliança, que era Deus presente no meio deles. Eram pessoas iluminadas, era um grupo separado por Deus, aliás, foi um grupo escolhido por Deus. Era um grupo iluminado. Mas parece que a mensagem entrou no coração de pessoas que não eram iluminadas. Pessoas que reconheceram os seus pecados, pessoas que viram a sua fragilidade, pessoas que viram que eram pessoas incrédulas e que Deus havia de destruí-los, porque o pecado era muito grande. Se você ler, você vai ver que Deus falou assim: olha, o pecado chegou a mim, e por isso a condenação veio ao povo, o juízo de Deus veio ao povo. Porém, o povo reconheceu dos seus maus caminhos. E aí Deus entrou com a cura e salvou todo aquele povo. Então, Jesus faz uma comparação com o profeta Jonas. Assim também, Jesus Cristo faz uma outra ilustração. Uma ilustração com o rei Salomão. A ênfase desse versículo não está nas obras de um profeta, mas na sabedoria de um rei. Porque a Bíblia diz que Salomão era um rei muito sábio. A rainha do sul, a rainha de Sabá, se levantará no juízo para condenar aquela geração, pois fez uma longa viagem dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eu queria fazer uma pequena comparação em relação a isso. Muitas vezes existem pessoas que, por ter a palavra de Deus, por ter a lei, por ter o conhecimento de toda a sua escritura, acha que é o suficiente. Pessoas que por muitas vezes até nasceu em um lar evangélico, ou num lar em que a palavra fora ensinado, e ele conhece a letra, entende muito bem a história. Às vezes as famílias são famílias religiosas, pessoas tementes a Deus, mas eu queria dizer que isso não é fundamental para a salvação do homem.
A salvação do homem, para que isso ocorra, é importantíssimo que haja humildade e reconhecimento de quem de fato Jesus Cristo é. Ora, a maior pregação que nós podemos ouvir de Jesus Cristo é exatamente que Ele veio a esse mundo, que Ele morreu e ficou 3 dias sepultado entre os mortos, mas que Ele vivo está e não está mais naquela tumba vazia e gelada. Ele está entre nós. E é interessante pensarmos nesse ponto, porque esse é o cerne da pregação do Evangelho. Algumas pessoas saem para procurar milagres, para procurar respostas, para buscar bênçãos e bênçãos materiais, e milagres, mas de fato a mensagem que pode trazer salvação para a sua vida não é milagres, porque os milagres acabam. Se você acompanhar nos estudos em que nós estamos tendo pelo Instagram, às quintas-feiras, às 20 horas, nós estamos falando sobre o Apocalipse. E no começo desse primeiro livro, nós lemos lá que Jesus é o primogênito dos mortos. O que significa isso? Significa que ele morreu e ele é o primeiro que ressuscitou e não morreu mais, porque houve outros homens que ressuscitaram, mas que já não existem, que morreram. Então milagre não é fundamental para que você entre nos céus. Você pode ter recebido um grande milagre e louvado seja Deus por isso, mas isso não é o passaporte para o céu. Ter bênçãos financeiras, louvado seja Deus, porque Deus pode ter aberto as comportas dos céus, Deus pode ter te dado sabedoria para você trabalhar, ter te dado sabedoria para você ganhar dinheiro, mas isso não é fundamental para você entrar nos céus. Você pode ser religioso de denominações, muitas vezes, que você até acha que a religião salva, a minha igreja salva, mas igreja e religião, e cura, e milagres, e dinheiro, não leva ninguém aos céus. E curiosamente, é essa comparação que Jesus Cristo faz, quando ele compara com Salomão. Alguém que veio ouvir a sabedoria e deu ouvido. Não é aquele que acha que por ter a letra é o entendedor, é o conhecido, é o sabichão. Então, curiosamente, essas duas figuras são usadas por Jesus que abrangeram os gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram pessoas que não eram judaicos, o povo judeu. Não eram pessoas que eram judeus, eram os não-judeus. Então, a mensagem veio para os não-judeus. O que significa isso? A mensagem veio para mim e para você, mas para os judeus também. Agora, curiosamente, nessa ilustração, Jesus Cristo usa duas ilustrações, que dentre os não-gentios houve reconhecimento. Primeiramente, os ninivitas, gentios, ao ouvirem Jonas, arrependeram-se e foram poupados. Depois, a rainha de Sabá, sendo gentia, ao ouvir a palavra do rei Salomão, maravilhou-se e creu. Então, se com todos os seus privilégios, os judeus não se arrependeram, o povo de Nínive e a rainha de Sabá testemunharão contra eles no dia do julgamento. Irmãos, uma coisa é muito séria, no dia do julgamento vão ter muitas surpresas, pessoas que você acreditaram, mas essa pessoa de certo vai entrar no céu, tomem cuidado, será se vai entrar mesmo? Ou aquele outro grupo, não, aquele grupo jamais entrará no céu, imagina que eles entrarão no céu, será se de fato eles não entrarão no céu mesmo? A mensagem que eu quero trazer e finalizar aqui para você hoje, ela também está no livro de João. Eu quero que você abra em João. Abre em João, capítulo 20. Nós vamos ler uma passagem que fala sobre um homem incrédulo, chamado Tomé.
João capítulo 20, do versículo 24 em diante, que diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos os sinais dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puserem a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passando 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Estavam as portas trancadas, e veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: Porque me vistes, crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. E a mensagem que eu quero dizer nessa noite para você que está ouvindo é: feliz é aquele que crer sem ver. Se você estiver esperando a salvação eterna descer na sua casa em uma charrete ou uma caixa de presentes, ou que isso aconteça de uma forma mágica, você está completamente enganado. A salvação está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele morreu por nós. Ele foi pregado naquela cruz, por mim e por você. Ele derramou o sangue precioso para que eu e você tivesse vida e vida em abundância com Ele. E a mensagem que eu quero trazer nessa noite não é mensagens para aqueles que se intitulam sábios e conhecedores. É para aqueles que se acham muitas vezes como a escória do mundo. Aqueles que acham que não tem mais jeito, que não tem salvação. Aqueles que acham que foram esquecidos. Muitas vezes aqueles que possam até entender: Deus me esqueceu, Deus não está me vendo. Eu fui rejeitado, eu fui escorraçado. Eu quero dizer, essa mensagem é para você. A mensagem é para aquele que ouvir e é para aquele que crê. E se você crê nessa mensagem que está sendo pregada nesse momento, você pode receber a salvação eterna aí onde você está. Aí onde você está, seja no seu quarto, seja no carro, seja no banheiro, seja em qualquer lugar onde essa mensagem puder chegar. Essa mensagem está dizendo: há salvação para você. A salvação não veio para pessoas doutos, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quem entende e compreende as coisas de Deus não são os letrados que acham que têm a sabedoria. Eu tenho um conhecimento, essas coisas não levam a Deus. Essas coisas muitas vezes atrapalham o homem de chegar a Deus. Eu gosto muito de um teólogo conhecido chamado John Stott. Ele diz em um certo título: crer é também pensar. Muitas vezes nós achamos que pelo fato de ter letra, nós temos a sabedoria e isso basta, isso nos leva aos céus. Mas pensar é essencial para as nossas vidas. E eu quero que você pense em como está a sua vida. Você crê nessa mensagem? Que Cristo é o único que morreu por mim e por você? E que disse lá para Tomé que bem-aventurado é aquele que crê sem ver, porque você não verá mais Jesus. Você está ouvindo essa ministração que foi prometido que o Espírito Santo de Deus estaria conosco, e você está ouvindo essa palavra escrita por Jesus, e você precisa crer nessa palavra. Mas quem convence você não é pregador, não sou eu e não é nenhuma outra pessoa, é o Espírito Santo de Deus que está lhe chamando ao arrependimento. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, crer nessa mensagem, e se você crer, você verá a glória de Deus. E assim como o povo de Nínive apenas obteve a salvação quando creu na mensagem de Jonas e se arrependeu, se você crer e se arrepender dos seus pecados,
você pode também receber Jesus nessa hora. Se você quiser receber Cristo em seu coração, do jeito que você está, venha do jeito que você está, faça essa oração comigo nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome. Nessa hora, ó Deus, a tua mensagem foi entregue, foi colocada, ó Deus amado, em muitos corações que estão ouvindo essa ministração. Não é a sabedoria que leva o homem aos céus, não é a ciência, não é a filosofia, não é as doutrinas de homens, não é a sabedoria humana, não é a religiosidade, não é crenças, não é o porque meu pai é crente ou porque a minha mãe é religiosa. Essas coisas não são essenciais para nos levar ao céu. Aliás, nada disso nos leva aos céus. Mas nessa hora, ó Deus, esse homem, essa mulher que está ouvindo essa ministração, que crer nessa mensagem, que entender esse sinal que Jesus Cristo deu àquele grupo de pessoas, e também se enquadrem, e também reconheça a sua necessidade, e diga: Senhor, eu preciso conhecer o Senhor mais de perto. Senhor, eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos. Senhor, eu fui hipócrita. Senhor, muitas vezes eu te busquei pelos milagres. Senhor, muitas vezes eu te busquei pelas bênçãos. Senhor, muitas vezes eu estou indo de igreja em igreja, pulando de galho em galho, para receber bênçãos, mas bênçãos não levam ninguém aos céus. Quem leva o homem aos céus é Jesus Cristo. E nessa noite, Pai amado, esse homem, essa mulher que está ouvindo essa ministração, Pai, recebe esse homem, escreve o nome dele no livro da vida, para que eles possam um dia chegar ao teu santo trono, e junto, assim como esse grupo de pessoas que também estará no dia do juízo, Pai amado, possam se fazer presente para julgar as nações, muitas vezes para confundir aqueles que se dizem sábios, oh meu Deus, tem misericórdia, alcança os corações, mas que esse homem e essa mulher possa no grande dia do juízo, nós possamos estar contigo. Eu também quero estar, mas eu quero que os meus irmãos também estejam, Pai amado, e assim eu venho pedir, escreve o nosso nome no livro da vida, para que possamos estar contigo um dia, e assim nós agradecemos, te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém, Pai. Louvado seja o teu santo nome.